Você já se sentiu completamente derrotado? Como se tudo pelo qual você lutou tivesse desmoronado de uma só vez? Talvez seja um sonho que não se realizou, um relacionamento que se desfez, um emprego que você perdeu, ou até mesmo uma batalha contra um problema de saúde que parece não ter fim. Saiba que você não está sozinho. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos derrotas que parecem grandes demais para suportar. Mas quero compartilhar algo poderoso com você hoje. Deus é especialista em recomeços. Na verdade, a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram derrotas devastadoras e, mesmo assim, encontraram um caminho para recomeçar. E esse mesmo Deus que restaurou tantas vidas está pronto para restaurar a sua também agora mesmo. Antes de continuarmos, quero que você guarde esta verdade. O fracasso nunca é o capítulo final da sua história, a menos que você decida fechar o livro. Deus sempre tem um plano de restauração, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo através das nossas lágrimas. Muitos de nós, especialmente quando chegamos a uma certa maturidade na vida, carregamos cicatrizes de batalhas perdidas. Talvez você tenha investido décadas em um casamento que acabou, ou dedicado anos a uma carreira que subitamente foi interrompida. Talvez seus filhos tenham tomado caminhos que você não esperava, ou sua saúde tenha apresentado desafios que mudaram completamente seus planos. Você já se perguntou, como recomeçar depois de tanto tempo? Será que ainda há esperança para mim? Quero que saiba que sim, há esperança. E não é uma esperança vaga ou distante, mas uma esperança concreta, fundamentada nas promessas de Deus. Pense no profeta Elias, que após uma grande vitória espiritual no Monte Carmelo, fugiu com medo da rainha Jezabel e caiu em profundo desânimo. Ali, debaixo de um zimbro, ele pediu a morte. Parecia o fim, não é mesmo? Mas Deus não havia terminado com ele. Deus o alimentou, o fortaleceu e o conduziu a um novo propósito. Ou talvez você se identifique mais com Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Imagine a magnitude dessa derrota. Pessoal, o discípulo que jurou fidelidade até a morte falhou no momento crucial. Mas Jesus não apenas o perdoou, como o restaurou publicamente e o comissionou para um ministério poderoso. Ao longo deste vídeo, vou compartilhar com você princípios bíblicos e passos práticos que podem transformar sua derrota em um novo começo. E no final, vou revelar um segredo poderoso sobre restauração que muitos cristãos desconhecem, mas que pode mudar completamente sua perspectiva sobre os fracassos. Você que está assistindo, talvez esteja enfrentando um momento de derrota agora mesmo. Comente abaixo qual desafio você está enfrentando hoje, pois acredito no poder da comunidade e da oração. Sua história pode não apenas encontrar apoio, mas também inspirar alguém que está passando por algo semelhante. Prepare-se, porque Deus tem um plano de restauração para você, e ele começa agora. No próximo trecho, vou compartilhar o primeiro princípio bíblico que pode transformar completamente sua maneira de enxergar as derrotas. Você sabe, na Bíblia encontramos um princípio poderoso sobre recomeços em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Este versículo não é apenas uma promessa bonita, mas um fundamento sólido para entendermos como Deus opera em nossas vidas após uma derrota. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele estava falando com pessoas que conheciam bem o que significava perder tudo e recomeçar. A igreja de Corinto era formada por pessoas de diferentes origens. Alguns eram ex-idólatras, outros vinham de vidas moralmente questionáveis, e muitos haviam perdido relacionamentos familiares ao se converterem a Cristo. Para eles, a mensagem era clara: em Cristo, o passado não tem a última palavra. Pense no rei Davi.
Após seu terrível pecado com Batseba e a morte de seu filho, ele poderia ter desistido completamente. Imagina a magnitude dessa derrota. Um homem segundo o coração de Deus que caiu de forma tão profunda. No entanto, no Salmo 51, vemos sua oração de arrependimento. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi não pediu apenas perdão, mas restauração completa. Ele queria a alegria de volta. E é exatamente isso que Deus fez. Davi não apenas foi restaurado ao seu trono, mas posteriormente teve outro filho com Batseba, Salomão, que se tornou o rei mais sábio que Israel já conheceu. Que recomeço extraordinário! Muitos de nós, especialmente depois dos 50 anos, carregamos o peso de decisões que gostaríamos de ter tomado diferente. Talvez você tenha investido décadas em um negócio que faliu, ou talvez tenha dedicado anos a um relacionamento que acabou em mágoa profunda. Você olha para trás e pensa, perdi tanto tempo, como posso recomeçar agora? A história de Noé nos oferece uma perspectiva poderosa. Imagine um homem de 600 anos recebendo a missão de construir uma arca e, essencialmente, recomeçar toda a humanidade. Quando as águas baixaram e ele pisou em terra seca, estava diante de um mundo completamente novo, tendo que reconstruir tudo do zero. E a primeira coisa que ele fez foi construir um altar para adorar a Deus. Esse é o princípio fundamental para qualquer recomeço. Reconhecer que Deus está no controle e que sua fidelidade permanece, mesmo quando tudo ao nosso redor mudou. O que podemos aprender com isso? Que não importa sua idade ou quão devastadora foi sua derrota, Deus é especialista em transformar finais em novos começos. Como diz o profeta Jeremias no capítulo 33, versículo 6, todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Veja, o recomeço na perspectiva de Deus não é apenas voltar ao ponto de partida, é ser transformado e fortalecido através da experiência. É como o processo de restauração de um móvel antigo. O artesão não apenas conserta o que estava quebrado, mas muitas vezes o móvel restaurado se torna mais valioso do que era originalmente. Você já se perguntou por que tantas pessoas maduras na fé têm testemunhos poderosos? É porque elas passaram por grandes derrotas e experimentaram recomeços divinos. Elas não apenas sobreviveram às tempestades, mas aprenderam a dançar na chuva. Pense nas pessoas ao seu redor que enfrentaram diagnósticos médicos devastadores, perda de entes queridos ou fracassos profissionais significativos. Aquelas que realmente superaram não apenas voltaram ao normal, elas encontraram um novo normal, que em muitos aspectos é mais rico e profundo que o anterior. Isso me lembra a história de Jó. Após perder seus filhos, sua saúde e todos os seus bens, Jó experimentou uma restauração que foi além da simples devolução do que havia perdido. A Bíblia nos diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Não foi apenas um retorno ao status quo, foi uma transformação completa. No próximo trecho, vou compartilhar com você o primeiro passo prático para transformar sua derrota em um recomeço abençoado. Algo que mudou completamente minha perspectiva quando enfrentei meu próprio vale de sombra e morte. É uma estratégia simples, mas profundamente poderosa, que tem raízes tanto na sabedoria bíblica quanto na experiência de inúmeros cristãos que superaram obstáculos aparentemente insuperáveis. Agora, vamos falar sobre o primeiro passo prático para transformar sua derrota em um recomeço abençoado. Este passo é fundamental e está baseado em um princípio que encontramos em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, onde Paulo diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço.
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Este primeiro passo é justamente esquecer o passado e concentrar sua atenção no futuro. Parece simples, não é? Mas sabemos que, na prática, é um dos maiores desafios que enfrentamos após uma derrota. Tendemos a ficar remoendo os erros, as decisões equivocadas, as oportunidades perdidas. Ficamos presos em um ciclo de "e se eu tivesse feito diferente?". Veja, o passado deve permanecer no passado. Ele não pode ser alterado. É como a água que já passou por baixo da ponte. Você não pode fazer com que ela volte para trás. O melhor a fazer é deixar de se preocupar com o que já passou e seguir em frente. Pense no paralítico do tanque de Betesda. Por 38 anos, ele permaneceu à beira daquele tanque, esperando uma oportunidade de cura. Imagine quantas vezes ele deve ter se lamentado por não conseguir chegar à água a tempo. Quantas noites ele deve ter passado pensando: se eu tivesse sido mais rápido, se alguém tivesse me ajudado. Mas quando Jesus o encontrou, não perguntou sobre seu passado ou sobre quantas vezes ele havia falhado. Jesus simplesmente perguntou: "Você quer ser curado?" Esta é a pergunta que Deus faz a cada um de nós hoje. Você quer ser curado? Você quer recomeçar? Se a resposta for sim, o primeiro passo é deixar o passado para trás. Como fazer isso na prática? Comece pedindo a Deus sabedoria para compreender a causa do seu fracasso. Pergunte a si mesmo por que você falhou e se, porventura, existem motivos, até inconscientes, que o levaram a ficar predisposto ao fracasso. Por vezes, sabotamos nossos próprios esforços por medo do sucesso, que inclui ter que lidar com mais responsabilidade do que estamos dispostos a assumir. Ou por culpa, um sentimento de que você não merece ser bem-sucedido. Ou até mesmo por ressentimento, pois alguns fracassam para se vingar dos que os pressionam a ser bem-sucedidos. Quando buscamos a Deus, Ele provê a sabedoria de que necessitamos para adquirir um discernimento valioso através do fracasso. Tiago, capítulo 1, versículo 5, promete: "Se você carece de sabedoria, peça a Deus, que a dá generosamente a todos." Muitos de nós, especialmente após décadas de vida, carregamos um peso enorme de arrependimentos. Talvez você tenha investido anos em um relacionamento que não deu certo, ou dedicou sua vida a uma carreira que subitamente foi interrompida por uma demissão ou aposentadoria forçada. Talvez tenha tomado decisões financeiras que comprometeram sua segurança na maturidade, ou tenha se distanciado de filhos e netos por conflitos que pareciam importantes na época, mas que hoje parecem tão pequenos. Quero que você saiba que Deus não está interessado em seu passado, Ele está interessado em seu futuro. Quando Deus restaurou Jó, não foi para devolvê-lo ao ponto onde estava antes, mas para levá-lo a um lugar ainda melhor. A Bíblia nos diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Isso me lembra uma prática que tenho recomendado a muitos que estão tentando superar derrotas. Escreva em um papel tudo o que você lamenta do passado, tudo o que gostaria de ter feito diferente. Depois, em um ato simbólico e espiritual, queime esse papel ou rasgue-o em pedaços, entregando cada um desses arrependimentos a Deus em oração. Este simples ato pode ser profundamente libertador. Você já experimentou o poder de deixar ir? Quando finalmente soltamos o peso do passado, é como se um fardo enorme fosse retirado de nossos ombros. De repente, temos energia para olhar para frente, para sonhar novamente, para reconstruir. Lembre-se, não somos um fracasso quando perdemos, mas quando desistimos. Decida hoje que você não vai parar. Decida superar, aprender, crescer e vencer.
Você já pensou que talvez Deus tenha permitido essa derrota em sua vida justamente para prepará-lo para algo maior? Às vezes, precisamos perder algo bom para ganhar algo melhor. Às vezes, precisamos chegar ao fundo do poço para olhar para cima e ver a luz. No próximo trecho, vou compartilhar com você o segundo passo prático para transformar sua derrota em um recomeço abençoado. Uma estratégia que tem ajudado inúmeros cristãos a não apenas superar suas derrotas, mas a usar essas experiências como degraus para alcançar um nível de maturidade espiritual e realização pessoal que jamais teriam alcançado sem passar por esses vales. É um princípio que encontramos na vida de José, um homem que transformou a traição de seus próprios irmãos em uma oportunidade para salvar nações inteiras. Agora vamos ao segundo passo prático para transformar sua derrota em um recomeço abençoado. Este passo é fundamental e está baseado em um princípio que encontramos na história de José, no livro de Gênesis. Lembra dele? José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi falsamente acusado e jogado na prisão. Mas mesmo ali, nas circunstâncias mais adversas, ele manteve uma atitude que transformou completamente sua história. Este segundo passo é servir aos outros mesmo em meio à sua própria dor. Parece contraditório, não é mesmo? Quando estamos feridos, nossa tendência natural é nos isolar, nos concentrar em nossa própria dor. Mas a Bíblia nos mostra o caminho diferente. Quando José estava na prisão, ele não ficou remoendo sua situação ou lamentando a injustiça que sofreu. Em vez disso, ele começou a servir outros prisioneiros. Lembra que ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro? Ele poderia ter dito: "Estou com meus próprios problemas, não me incomodem com os seus sonhos." Mas não foi isso que ele fez, e essa atitude de serviço abriu as portas para sua restauração. Você já percebeu como nos sentimos melhor quando ajudamos alguém, mesmo quando estamos passando por dificuldades? Existe uma sabedoria divina nesse princípio. Quando servimos aos outros, nossa atenção se desloca do nosso problema para a solução de alguém. Nossa perspectiva muda. Pense em quantas pessoas ao seu redor podem estar enfrentando desafios semelhantes ou até maiores que os seus. Talvez você tenha perdido um emprego, mas conhece alguém que está há anos desempregado. Talvez você esteja lidando com um problema de saúde, mas conhece alguém com um diagnóstico ainda mais sério. Quando você estende a mão para ajudar essas pessoas, algo extraordinário acontece. Sua própria dor diminui. Isso me lembra a história de uma senhora que perdeu o marido após 45 anos de casamento. A dor era tão intensa que ela mal conseguia levantar da cama. Mas quando começou a participar de um grupo de apoio para viúvas na igreja, não apenas para receber ajuda, mas para oferecer consolo a outras mulheres que estavam passando pela mesma situação, ela encontrou um novo propósito. Hoje, ela lidera esse ministério e diz que, embora a saudade nunca tenha desaparecido completamente, a dor se transformou em propósito. Em Isaías capítulo 58, versículo 10, encontramos uma promessa poderosa. Se você der de comer ao faminto e satisfizer o aflito, então a sua luz brilhará nas trevas e a sua noite se tornará como o meio-dia. Observe a sequência. Primeiro vem o ato de servir, dar de comer ao faminto. Depois vem a restauração. Sua luz brilhará nas trevas. Muitos de nós, quando chegamos à maturidade, temos a tendência de nos tornarmos mais introspectivos, mais focados em nossas próprias necessidades. É natural, especialmente quando enfrentamos desafios de saúde, perdas significativas ou mudanças drásticas em nossa vida. Mas é justamente nesse momento que precisamos olhar para fora, para as necessidades dos outros. Você já se perguntou por que Deus permitiu que você passasse por essa experiência dolorosa? Talvez uma das razões
seja para que você possa se tornar um instrumento de consolo para outros que estão passando pelo mesmo vale. Como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. E por Deus, veja, sua derrota pode se tornar sua maior ferramenta de ministério. Sua dor pode se transformar em propósito. Seu testemunho de superação pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para não desistir. Como você pode aplicar esse princípio hoje mesmo? Comece identificando alguém que está passando por uma situação difícil. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, alguém da sua igreja ou até mesmo um familiar. Pergunte a si mesmo: como posso servir a essa pessoa? Como posso ser um instrumento de Deus na vida dela? Talvez seja através de uma ligação, de uma visita, de uma refeição preparada com carinho, ou simplesmente de uma palavra de encorajamento. Não subestime o poder de pequenos gestos de bondade. Às vezes, é justamente nas pequenas coisas que Deus opera grandes milagres. Lembre-se, quando você serve aos outros em meio à sua própria dor, você não está apenas ajudando essas pessoas, você está abrindo as portas para a sua própria restauração. Você está cooperando com o plano de Deus para transformar sua derrota em um recomeço abençoado. Você já experimentou isso? Já sentiu como ajudar alguém pode trazer alívio para sua própria dor? Se sim, compartilhe sua experiência nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. No próximo trecho, vou compartilhar com você o terceiro passo prático para transformar sua derrota em um recomeço abençoado. Um princípio que encontramos na vida do rei Davi e que tem o poder de mudar completamente sua perspectiva sobre os fracassos e derrotas. É uma estratégia que tem ajudado inúmeros cristãos a não apenas sobreviver às tempestades da vida, mas a encontrar propósito e significado em meio à dor. Prepare-se, porque este princípio pode ser a chave que você estava procurando para desbloquear sua restauração completa. Chegamos agora ao terceiro passo prático, para transformar sua derrota em um recomeço abençoado. Este princípio é tão poderoso que tem transformado a vida de inúmeros cristãos ao longo dos séculos e está fundamentado no Salmo 85, versículo 6, onde o salmista clama: "Não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti." Este terceiro passo é buscar a restauração através do louvor, mesmo em meio à dor. Parece contraditório, não é mesmo? Como podemos louvar quando estamos feridos, quando nos sentimos derrotados? E, no entanto, é justamente nesse momento que o louvor se torna mais poderoso. Veja, quando louvamos a Deus em meio às circunstâncias difíceis, estamos declarando que nossa confiança não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Estamos afirmando que, independentemente do que estamos enfrentando, Deus continua sendo bom, fiel e soberano. Pense no rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando 3 exércitos marchavam contra Judá, em vez de se desesperar, Josafá colocou os cantores na frente do exército, louvando a Deus. E o que aconteceu? Antes mesmo de chegarem ao campo de batalha, Deus já havia derrotado seus inimigos. O louvor precedeu a vitória. Ou pense em Paulo e Silas, presos na cadeia de Filipos após serem açoitados injustamente. Em vez de reclamarem ou se lamentarem, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus no meio da noite. E o resultado? Um terremoto abriu todas as portas da prisão e o carcereiro e sua família se converteram. Você já experimentou o poder do louvor em meio às dificuldades? Quando estamos passando por momentos difíceis, nossa tendência natural é focar no problema, na dor, na derrota. Mas quando escolhemos louvar,
algo sobrenatural acontece. Nosso foco muda do problema para a solução, da derrota para a vitória, da nossa fraqueza para o poder de Deus. Como diz o Salmo 50, versículo 23. Aquele que me oferece sua gratidão como sacrifício, esse me honra. E aquele que disponha o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Observe a expressão gratidão como sacrifício. Às vezes, louvar a Deus é um sacrifício, especialmente quando estamos feridos ou desanimados. Mas é justamente esse tipo de louvor que mais honra a Deus e que abre as portas para a nossa restauração. Muitos de nós, quando chegamos à maturidade, já enfrentamos diversas batalhas na vida. Talvez você esteja lidando com o diagnóstico de uma doença séria ou com a perda de um ente querido. Talvez esteja enfrentando dificuldades financeiras após a aposentadoria ou lidando com um ninho vazio agora que os filhos cresceram e seguiram seus próprios caminhos. Talvez esteja enfrentando o desafio de cuidar de pais idosos ou lidando com um casamento que esfriou ao longo dos anos. Independentemente do desafio que você está enfrentando, quero convidá-lo a experimentar o poder do louvor. Comece agradecendo a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele fez ou vai fazer, mas simplesmente por seu caráter imutável. Agradeça por sua fidelidade, por seu amor, por sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Depois, agradeça pelas bênçãos que você já recebeu ao longo da vida. Pense nas vezes em que Deus o livrou, o sustentou, o guiou. Lembre-se das orações que foram respondidas, das portas que foram abertas, dos milagres que você testemunhou. Por fim, agradeça antecipadamente pela vitória que está por vir. Declare pela fé que Deus está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não consegue ver. Como diz Romanos 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você já experimentou como o louvor pode mudar sua perspectiva? Já sentiu como um simples cântico pode dissipar a nuvem de desânimo que paira sobre sua cabeça? Se sim, compartilhe nos comentários como o louvor tem sido uma ferramenta de superação em sua vida. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Lembre-se, o louvor não é apenas uma expressão de gratidão quando as coisas estão indo bem. É uma arma poderosa contra o desânimo, o medo e a derrota. É uma declaração de fé de que, independentemente das circunstâncias, Deus continua no trono e está no controle de todas as coisas. Você já se perguntou por que tantas pessoas maduras na fé têm o hábito de louvar a Deus mesmo em meio às dificuldades? É porque elas descobriram através da experiência que o louvor não apenas honra a Deus, mas também transforma o adorador. Quando louvamos, nosso coração se abre para receber a paz, a alegria e a força que vem de Deus. No próximo trecho, vou fazer um resumo dos 3 passos que compartilhei para transformar sua derrota em um recomeço abençoado e vou guiá-lo em uma reflexão profunda sobre como aplicar esses princípios em sua situação específica. Prepare-se, porque estamos chegando ao ponto culminante deste estudo. Um momento de transformação que pode marcar o início de uma nova fase em sua vida, uma fase de restauração, renovação e propósito renovado. Vamos recapitular os 3 passos poderosos que compartilhei com você para transformar sua derrota em um recomeço abençoado. Primeiro, aprendemos a importância de esquecer o passado e concentrar nossa atenção no futuro, como Paulo nos ensina em Filipenses. Segundo, descobrimos o poder de servir aos outros mesmo em meio à nossa própria dor, seguindo o exemplo de José. E terceiro, experimentamos como o louvor, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, pode abrir as portas para a nossa restauração completa. Estes princípios não são apenas teorias bonitas, são ferramentas práticas que têm transformado vidas ao longo dos séculos.
São princípios que funcionam não apenas porque são biblicamente fundamentados, mas porque estão alinhados com a maneira como Deus projetou nossa mente, nosso coração e nosso espírito para funcionar. Pense por um momento. Quantas vezes você já se sentiu preso ao passado, remoendo erros e lamentando oportunidades perdidas? Como isso afetou sua saúde emocional, seus relacionamentos, sua capacidade de sonhar novamente? Quando aprendemos a soltar o passado, como Paulo nos ensina, experimentamos uma liberdade que talvez não sentíssemos há anos. E quanto ao princípio de servir aos outros? Talvez você já tenha notado como, mesmo nos seus dias mais difíceis, quando você estende a mão para ajudar alguém, algo muda dentro de você. Sua perspectiva se amplia, sua dor diminui, e você redescobre um propósito maior que transcende seus próprios problemas. Por fim, o poder do louvor. Quantas vezes você já experimentou como um simples cântico, uma oração de gratidão ou um momento de adoração pode dissipar as nuvens mais escuras de desânimo? Não é magia, é um princípio espiritual que ativa nossa conexão com Deus e reorienta nosso foco do problema para a solução. Agora quero que você faça uma pausa e reflita. Qual desses 3 princípios você mais precisa aplicar em sua vida hoje? Talvez você esteja lutando para deixar ir um passado doloroso. Talvez esteja tão focado em sua própria dor que tenha se isolado dos outros. Ou talvez tenha permitido que as circunstâncias difíceis silenciassem seu louvor. Identifique qual área precisa de mais atenção e faça um compromisso consigo mesmo e com Deus para dar um passo prático nessa direção ainda hoje. Se for deixar o passado para trás, talvez seja a hora de escrever aquela carta de perdão, mesmo que nunca a envie. Se for servir aos outros, talvez seja o momento de ligar para aquele amigo que está passando por dificuldades, ou se voluntariar na sua igreja. Se for louvar em meio às dificuldades, que tal começar um diário de gratidão, anotando 3 bênçãos a cada dia, mesmo nos dias mais difíceis? Lembre-se, a restauração não é um evento, é um processo, e cada pequeno passo que você dá na direção certa é uma vitória que deve ser celebrada. Como diz o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você já parou para pensar que talvez Deus tenha permitido essa derrota em sua vida não para puni-lo, mas para posicioná-lo? Às vezes, precisamos ser deslocados de onde estamos para chegar onde Deus quer que estejamos. Como José disse a seus irmãos em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Muitos de nós, especialmente quando chegamos à maturidade, temos a tendência de ver as derrotas como o fim da história. Pensamos, é tarde demais para mim. Já vivi demais, já errei demais, já perdi demais. Mas quero lembrá-lo de que na economia de Deus nunca é tarde demais para um recomeço. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego, há possibilidade de restauração. Pense em Caleb, que aos 85 anos ainda dizia: "Dá-me este monte." Ele não permitiu que a idade o impedisse de conquistar novos territórios. Ou pense em Abraão e Sara, que receberam a promessa de um filho quando já eram idosos. Ou em Moisés, que começou sua maior missão aos 80 anos. A idade, as circunstâncias, os fracassos do passado, nada disso limita o que Deus pode fazer em sua vida a partir de hoje. Como diz Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e rios no lugar desolado. Você está pronto para essa coisa nova que Deus quer fazer em sua vida?
Está disposto a deixar o passado para trás, a servir aos outros mesmo em meio à sua dor e a louvar a Deus mesmo quando não entende o que Ele está fazendo? No próximo e último trecho, vou compartilhar com você uma verdade poderosa sobre a restauração divina. Algo que tem sido minha âncora nos momentos mais difíceis e que acredito que será uma revelação transformadora para você também. Prepare seu coração, porque estamos chegando ao ponto culminante desta mensagem e creio que Deus tem uma palavra específica para você hoje. Chegamos ao ponto mais importante desta nossa jornada de restauração. Quero compartilhar com você aquela verdade poderosa que prometi no início, o segredo que tem sustentado tantos cristãos ao longo dos séculos em seus momentos mais difíceis. É algo que encontramos em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e rios no lugar desolado. O segredo é este. A restauração de Deus não é apenas um retorno ao estado anterior, é uma transformação para algo ainda melhor. Deus não apenas restaura, Ele renova, recria e eleva. Quando Deus restaura, Ele não apenas conserta o que estava quebrado. Ele transforma aquilo em algo mais belo, mais forte e mais valioso do que era antes. Pense no processo de restauração de uma peça de cerâmica antiga no Japão. Existe uma técnica chamada kintsugi, onde os artesãos reparam peças quebradas usando ouro para unir os fragmentos. O resultado não é apenas um vaso consertado, mas uma obra de arte única, onde as rachaduras, agora preenchidas com ouro, tornam-se a parte mais bela e valiosa da peça. As cicatrizes não são escondidas, são destacadas, celebradas, transformadas em beleza. É assim que Deus trabalha em nossa vida. Ele não apenas remove nossas cicatrizes, Ele as transforma em testemunhos. Não apenas cura nossas feridas, Ele as transforma em fontes de cura para outros. Não apenas restaura o que perdemos, Ele nos dá algo ainda melhor. Algo que jamais teríamos experimentado se não tivéssemos passado pelo vale da derrota. Você já se perguntou por que tantas pessoas que passaram por grandes derrotas têm os testemunhos mais poderosos? É porque experimentaram essa verdade. A restauração de Deus vai além da simples reparação. É uma transformação completa. Quando Deus restaurou Jó, não foi para devolvê-lo ao ponto onde estava antes, mas para levá-lo a um lugar ainda melhor. A Bíblia nos diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Quando Deus restaurou Pedro após sua negação, não foi apenas para devolvê-lo ao seu lugar como discípulo, mas para transformá-lo no líder corajoso da igreja primitiva. E é isso que Ele quer fazer em sua vida hoje. Qualquer que seja a derrota que você esteja enfrentando, um relacionamento rompido, um sonho desfeito, uma perda financeira, um problema de saúde, Deus quer usar essa experiência não apenas para restaurá-lo, mas para transformá-lo em alguém mais forte, mais sábio, mais compassivo e mais parecido com Cristo. Lembre-se dos 3 passos que compartilhamos hoje. Esquecer o passado e focar no futuro. Servir aos outros mesmo em meio à sua própria dor e louvar a Deus mesmo nas circunstâncias difíceis. Esses não são apenas passos para superar uma derrota, são passos para experimentar uma transformação completa, uma restauração que vai além do que você poderia imaginar. Como diz o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria da manhã não é apenas a ausência de lágrimas, é uma alegria mais profunda, mais rica, mais plena do que aquela que você conhecia antes. Quero convidá-lo a dar um passo de fé hoje. Qualquer que seja a derrota que você esteja enfrentando, entregue-a a Deus.
não apenas para que Ele a remova, mas para que Ele a transforme em algo belo, algo que trará glória ao seu nome e propósito à sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por um momento difícil, por uma derrota que parece insuperável. Talvez seja justamente esta mensagem que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que Deus não apenas restaura, mas transforma. Que o fim da história não é apenas um retorno ao ponto de partida, mas uma jornada para um lugar ainda melhor. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens de esperança, fé e superação. No próximo vídeo, vamos falar sobre como identificar o propósito de Deus em meio às tempestades da vida. Um tema que complementa perfeitamente o que compartilhamos hoje. Que o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaure, os confirme, os fortaleça e os firme sobre o fundamento. A Ele seja o domínio para todo o sempre. Amém.